Sabe aquela vontade de olhar para um motor elétrico superpotente e pensar, nossa, dava para construir algo incrível com isso? Bom, hoje a gente vai fundo na eletrônica para desvendar os segredos por trás da peça que torna isso possível, o controlador de motor caseiro, o famoso inversor. O desafio é o seguinte: os motores sem escovas, os brushless, são potentes, são eficientes, eles estão por toda a parte, em drones, carros elétricos, ferramentas. Mas e aí? Dá para simplesmente pegar um, ligar na bateria e pronto? Não mesmo. Então como é que a gente faz para controlar toda essa força bruta num projeto feito em casa? A resposta está aqui, no inversor. Ele é, literalmente, o cérebro eletrônico do motor. Não é só uma caixinha com fios. É a peça que traduz um comando simples em rotação precisa e controlada. É o que transforma a potência bruta numa ferramenta de verdade. E para a gente entender como esse cérebro funciona, aqui está o nosso roteiro. A gente começa pelo desafio, depois conhece o coração do sistema, aprende a linguagem secreta dele, encontra os músculos, entende a lógica e no final já começa a pensar no próximo projeto. Vamos nessa! Ok, vamos começar pelo problema fundamental. Afinal, por que a gente precisa de um controlador? É bem simples. O motor brushless, ou BLDC, não tem aquelas escovinhas de carvão dos motores antigos para direcionar a eletricidade. A comutação, que é essa troca de energia entre as bobinas, tem que ser feita eletronicamente e com uma precisão absurda. Sem esse controle, o motor simplesmente não gira. Fica lá parado, talvez vibrando um pouco, totalmente inútil. Agora, vamos olhar de perto o componente principal, o próprio motor. Entender como ele é construído é a chave para entender como controlá-lo. A diferença aqui é gritante. De um lado, os motores antigos, que usam escovas de carvão, que ficam literalmente raspando em um comutador para passar energia. Isso gera atrito, desgaste, perda de eficiência. Do outro lado, o motor brushless. O nome já diz tudo, né? Sem escovas. A mágica toda acontece de forma eletrônica. E essa troca do mecânico pelo eletrônico foi um salto tecnológico gigantesco. Os motores ficaram mais eficientes, mais duráveis e muito mais silenciosos. E essa é a definição-chave: comutação eletrônica. É exatamente esse o trabalho do nosso inversor. Ele precisa criar um campo magnético que gira, e faz isso ligando e desligando as bobinas do estator numa dança perfeitamente sincronizada para conseguir arrastar os ímãs do rotor. E é essa dança que a gente vai aprender a coreografar. Para dar os comandos dessa dança, o controlador precisa de uma linguagem, e essa linguagem, que é quase universal na eletrônica de potência, é o PWM. Pensa no PWM como se fosse ligar e desligar um interruptor de luz, muito rápido. Se em cada ciclo o interruptor fica mais tempo ligado do que desligado, a luz parece mais forte, certo? Se for o contrário, ela parece mais fraca. Com o motor, a lógica é a mesma. A gente não muda a voltagem da bateria, mas sim a voltagem média que o motor sente, e é assim que a gente controla a velocidade dele. E este diagrama aqui ilustra isso de um jeito brilhante. Olha só os pulsos em T1, bem curtinhos, resultando numa tensão média baixa, a M1. Agora olha em T3, os pulsos são bem mais largos, a tensão média, o M3, é maior, e o motor gira mais rápido. É um controle incrivelmente simples e super eficiente. Essa é a voz do nosso cérebro eletrônico. Agora que a gente já tem a linguagem, precisamos dos músculos para executar a ação. Quem é que vai, de fato, aguentar ligar e desligar a corrente altíssima que vai para o motor milhares de vezes por segundo? Conheçam os MOSFETs e os IGBTs. São tipos diferentes de transistores de potência, mas que para este projeto funcionam de forma bem parecida. Pensa neles como interruptores eletrônicos sem partes móveis, capazes de chavear correntes altíssimas em nanosegundos. Eles recebem os sinais PWM, de baixa potência, do microcontrolador e usam isso para controlar a alta potência da bateria. São eles que fazem o trabalho pesado. A forma como eles são organizados é o pulo do gato. No motor trifásico, a gente usa 6 MOSFETs nessa configuração que o pessoal chama de ponte H trifásica. Cada par de MOSFETs controla uma das 3 fases do motor, A, B ou C. Ao ligar e desligar esses interruptores na sequência correta, a gente consegue enviar corrente em qualquer direção, para qualquer bobina. Tudo bem, já temos o cérebro, a linguagem e os músculos. Agora, vamos juntar tudo isso. Como o microcontrolador sabe qual MOSFET ligar? E mais importante, quando ligar? Este é o ponto crucial. Para que o campo magnético do estator puxe o rotor na direção certa, o controlador precisa saber onde o rotor está a cada instante. É que nem empurrar alguém num balanço. O empurrão tem que vir no momento exato para dar mais velocidade. Se empurrar na hora errada, não funciona.
E é aqui que entram os sensores de efeito Hall. A maioria dos motores BLDC já vem com 3 desses pequenos sensores magnéticos, posicionados a 120 graus um do outro. Eles leem a passagem dos ímãs do rotor e enviam um código binário de 3 bits para o microcontrolador, dizendo exatamente em qual setor de 60 graus o rotor se encontra. Com essa informação de posição, o controlador executa a famosa sequência de comutação de 6 passos. A cada 60 graus de rotação, ele muda o par de bobinas que está sendo energizado, seguindo essa sequência AB, AC, BC e assim por diante para criar um ciclo elétrico completo. E essa sequência de 6 passos gera essas formas de onda que parecem uns degraus, as chamadas ondas trapezoidais. Olha só como a corrente em cada fase, A, B e C, sobe, se mantém e desce. A cada passo, uma fase está positiva, uma está negativa e a terceira está desligada, ou flutuando. Essa tabela é o coração do código do microcontrolador. É basicamente uma cola. O microcontrolador lê a combinação dos sensores Hall, por exemplo, 0, 0, 1, olha na tabela e na hora ele já sabe quais MOSFETs ativar. Nesse caso, o Q1 e o Q4. É uma lógica direta e muito rápida que traduz a posição do rotor em ação nos interruptores. E aqui está a prova de que tudo isso funciona. Isso não é um diagrama teórico, é uma captura real de um osciloscópio, mostrando a corrente nas 3 fases do motor. Olhem só para essas formas de onda em degraus. É exatamente o padrão trapezoidal de 6 passos que a gente viu nos diagramas. A teoria se tornando realidade elétrica bem na nossa frente. Certo, passamos por toda a teoria. Agora, vamos resumir e conectar tudo de volta ao nosso objetivo inicial, construir algo incrível. Então, o fluxo completo de forma bem concisa é este. Os sensores Hall são os olhos. O microcontrolador é o cérebro que usa a tabela para tomar decisões. Os sinais PWM são a voz de comando. E os MOSFETs são os músculos que fazem o trabalho pesado, resultando no movimento do motor. Cada parte tem uma função clara e essencial. E chegamos à pergunta final. Hoje, microcontroladores como Arduino e placas de driver de motor são baratos e muito acessíveis. A informação está toda aí. A barreira para transformar uma ideia em um protótipo funcional nunca foi tão baixa. Então, com esse conhecimento em mãos, o que impede a próxima grande inovação de nascer numa oficina, numa bancada? O que será que dá para construir?